Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton, Ayrton, Quem é que não se lembra ou não ouviu falar das manhãs de domingo com festa no pódio banhada a champanhe? Por 41 vezes, Ayrton Senna da Silva venceu na Fórmula 1. Fazia questão de empunhar a bandeira e virou Ayrton Senna do Brasil. E o 1º de maio, que é feriado de Dia do Trabalho, ficou marcado como a data em que um dos maiores ídolos do Brasil, considerado por muitos como o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, nos deixou. A tristeza deu lugar à saudade. E o legado de Ayrton Senna rendeu frutos que são colhidos até hoje, dentro e fora das pistas, por crianças que sonham com um país melhor e por todo e qualquer piloto que sonhou ou ainda sonha em chegar perto de onde ele chegou com sua McLaren. Para lembrar boas histórias e homenagear nosso tricampeão mundial, Reginaldo Leme recebe Galvão Bueno e Ernesto Rodrigues, a partir de agora, no Linha de Chegada Entrevista. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a vitória. Ayrton Senna do Brasil, campeão mundial de 1988. Ayrton Senna do Brasil. Olá, amigo do Sport TV. Hoje também é um dia especial para o Linha de Chegada. Nós estamos em Interlagos, você está vendo aí o autódromo de Interlagos, você está vendo a entrada do S do Senna e hoje é o dia em que a gente reserva para fazer uma homenagem a Ayrton Senna. Faz 20 anos da morte dele. Nós não vamos falar de morte, nós vamos homenagear Ayrton Senna, nós vamos falar da carreira dele e, portanto, não podia ter sido melhor a escolha dos meus convidados, começando pelo meu parceiro Galvão Bueno, parceiro a vida toda, pelo menos a carreira toda do Ayrton Senna, e o Ernesto Rodrigues, que é autor do livro que é considerado a referência, não é no Brasil, a referência no mundo, é o livro definitivo sobre Ayrton Senna, Ayrton, o herói revelado. Bom, nós vamos começar essa conversa aqui. Eu perguntaria para o Galvão lá se foram 20 anos e se foram muito rapidamente, né, com esse passar do tempo. O que é que você imagina, Galvão? A gente sabe de toda a importância, todo o significado do Ayrton Senna para o esporte em geral, para o automobilismo, para o brio do brasileiro. O que você teria hoje em mente para explicar exatamente esse significado? Regi, antes mais nada, é um prazer muito grande estar aqui. Você foi o jornalista que melhor acompanhou toda a trajetória do Ayrton, contando as histórias, com as reportagens, com os bastidores. Talvez ninguém tenha sido mais próximo na área de jornalismo dele do que eu, e ninguém é mais especialista em Ayrton Senna do que o Ernesto, não só pela gigantesca pesquisa que ele fez no livro, mas agora essa série, eu queria te agradecer o nome da série especial do Esporte Espetacular, de Ayrton Senna do Brasil. Queria agradecer o nome, fiquei profundamente honrado com o nome. Você sabe o que eu sinto? Eu disse isso outro dia. A sensação é que ele continua tão próximo de nós, que às vezes eu acho que ele vai passar a bater nas tuas costas, vai bater nas minhas costas, vai dizer: e aí, papagaio, tudo bem? Vai sentar no carro, vai marcar a pole e vai ganhar a corrida. É assim que eu gosto de me lembrar dele. Eu gosto de me lembrar dos grandes momentos, das grandes vitórias, das grandes conquistas. Gosto de me lembrar dos papos, do Ayrton que as pessoas não conheciam direito, o Ayrton que fazia grandes obras de benemerência, que não deixava ninguém saber, da paixão que ele tinha pelo país, mas do jeito moleque que ele era, das brincadeiras que ele fazia. O Reginaldo foi vítima de algumas delas, eu de outras, juntos fizemos. O Reginaldo não é muito de fazer maldade com ninguém, então eu e o Ayrton fazia muito mais maldade com ele. Mas eu fiz uma, nós vamos contar, eu fiz muito mais maldade com ele do que ele com a gente. Mas ele deu um troco na gente, rapaz. Então eu gosto muito de me lembrar dessas coisas. Mas, em falando mais sério, eu compararia como ídolo esportivo no Brasil só a Pelé. Pelé e ele. E ele passou, na minha consideração, ele passou da condição de um ídolo esportivo, ele era um herói nacional.
numa época em que o Brasil dava muito pouco certo, não que esteja dando tão certo agora, né? Mas numa época em que o Brasil dava muito pouco certo, ele era o nosso herói das manhãs de domingo, ele fazia o povo acordar mais cedo, fazia as pessoas irem dormir mais tarde. Ele era Ayrton Senna do Brasil. Ele é Ayrton Senna do Brasil. E vai continuar sendo. E são exatamente essas histórias, para isso que a gente está aqui, para contar histórias desse tipo, para ter bem a lembrança do Ayrton Senna vivo, do Ayrton Senna que nós conhecemos, com quem nós convivemos tanto tempo. Ernesto, você, para chegar ao livro espetacular que você fez e a esta série que a TV Globo está exibindo, você me falou que você chega a ter 85 entrevistas gravadas. Como é que foi esse trabalho todo? Regi, obrigado aí pela oportunidade, é uma honra estar com vocês dois aqui. Você pode acreditar nisso, eu jamais podia imaginar há muito tempo atrás que eu teria um momento como esse. Olha para trás, cara, olha só. Maravilhoso, né? Sabe que carro é esse? Sei, né? Donington Park. MP4/893, da volta que não foi desse planeta. Exatamente. Aquela primeira volta de Donington. Mas o que eu queria, assim, acho que é interessante de marcar nesse momento eu fiz essa pesquisa 20 anos depois da morte do Ayrton. E eu fiz a pesquisa para o livro 9 anos depois da morte dele. O que é mais impressionante é que é a permanência dele. Eu rodei, fui ao Japão, fui à Europa, fiz questão de ouvir jornalistas que vocês sabem, que estão na série, que não eram exatamente fãs do Ayrton Senna, como David Tremayne, como Nigel Roebuck. E eu percebi que 20 anos depois está intacto a importância do Ayrton Senna no cenário, na história do automobilismo mundial, está intacta. Ele continua sendo um personagem fortíssimo. E isso foi muito gratificante ver que 10 anos depois ele continua sendo um fenômeno. E aqui para o Brasil, então, nem se fala. Quer dizer, as pessoas que... Eu lembro que quando eu fiz o livro, foram mais de quase 250 entrevistados, contando no Brasil e no exterior. E a estatística era mais ou menos a seguinte: de cada 5 entrevistados, 3 choravam quando falavam. Isso 10 anos depois. 3 choravam de emoção. E eu lembro o Gerardo de Carruge, por exemplo, quando eu estive com ele em Paris, que o de Carruge foi um projetista da Lotus, na época o Ayrton estava na Lotus, a gente se encontrou e ele foi contar a história da carta que ele mandou para o Ayrton, quando ele disse que ele se sentia incapaz de fazer um carro. Eu li a carta. Exatamente, o Ayrton mostrou para você num voo, né, voltando da Ásia, né? Ele, quando foi falar da carta, ele de repente falou assim, me desculpe, aí parou, aí ficou chorando assim por uns 40 segundos, se recompôs e continuou a contar. Quer dizer, isso 10 anos depois. E hoje, quer dizer, eu vi nas entrevistas que eu fiz agora para esse projeto do Ayrton Senna do Brasil, do documentário, da série, a emoção continua muito latente nos brasileiros que eu entrevistei também, então, sabe? Seria importante falar da carta, só para não passar em branco. Nós vamos falar. Me permite só o seguinte, a gente falou do carro de Donington e a gente queria mostrar exatamente para lembrar todos nós 3 aqui, coisas que a gente jamais esqueceu, mas lembrar dessa volta, volta inicial de Donington. Ela vem aí. Já vai rodar aqui, tá chegando. Já vai com tudo pra cima do Karl Bennlinger. Já faz a ultrapassagem. Senna por dentro, Prost de força. Quase se tocam no verdinho. Ayrton Senna vai pra ponta. Hoje eu fui pra galera. Literalmente, foi fantástico. Foi maravilhoso. Eu fiz uma corrida dos meus velhos tempos, vai. Olha como saiu, como ele corrigiu. O carro saiu e ele foi buscar de volta. Deus é grande, ele é forte. E quando ele quer, não tem quem não queira. A equipe McLaren complica toda a corrida de Ayrton Senna. Corridona. Corridão. Daquelas boas mesmo, assim, daquelas de... Não perfeitas, porque perfeição é impossível numa condição como essa, mas aquele que erra menos. É aquele que arrisca na hora que tem que arriscar, aquele que tira o pé na hora que tem que tirar, para na hora que tem que parar, ultrapassa na hora que tem que ultrapassar, não ultrapassa quando não tem. E de vez em quando passa reto pelo box porque não dá para parar, a equipe não estava pronta. É isso aí. Vem para completar, Ayrton Senna, Brasil!
É um sonho, é um sonho. Tá aí. Para ele parecia mesmo um sonho, até enquanto ele estava conseguindo realizar aquela façanha incrível. A imagem veio com 2 ultrapassagens, ele largou mais lá atrás. Não me lembro exatamente em sexto, uma coisa assim. Largou em quarto. Caiu para quinto e depois... caiu para quinto e passou quarto. Caiu para quinto. Então ele fez todas essas ultrapassagens em uma só volta. E tem uma característica dessa corrida que, num determinado momento... Ernesto, quantas trocas foram? Não faça isso comigo. Porque o Prost trocou 3 vezes mais do que ele pneu. Porque chovia, parava. E num determinado momento, ele entrou pelo box de Donington Park, está ventando bastante, hein? Ele entrou pelo box de Donington Park e não parou. E naquela época não tinha limite de velocidade no pit lane. E ele passou ali a 200 e lambança. E ele nem tinha avisado a equipe. E não avisou nada e não tinha nada. E eu fiquei dizendo, Reginaldo, o que aconteceu? O Reginaldo dizia, não sei, a McLaren errou, será que foi o rádio que não funcionou? E isso durou a corrida inteira. É preciso explicar que a entrada dos boxes de Donington Park, ela faz uma curva que retorna antes da curva que traz para a reta. Olha o que passou na cabeça do gênio. Depois da corrida ele disse para nós... No treino ele tinha experimentado. Eu passei ali para ver o tempo da volta passando por dentro do box. Porque se eu precisasse passar mais uma vez o Prost, ele já tinha passado umas 4 ou 5 na corrida. Prost estava... Depois eu vou contar uma história aqui do Patrick Ele já tinha passado umas 4 ou 5. Ele disse assim, eu queria ver, eu só perguntei no rádio para a equipe depois, qual foi o tempo? Deram o tempo para ele. Ele falou, tá bom. Se fosse preciso, ele ia entrar e passar o Porsche por dentro. Resultado. É a única corrida da história do automobilismo mundial que a volta mais rápida da corrida foi dada por dentro do box. Oficialmente, a volta mais rápida da corrida por dentro do box. A imagem mostra, ele passa em frente ao box da McLaren e faz assim, então, faz um sinal assim, tudo bem, deixa comigo. Que foi quando ele recebeu a resposta da volta. Eu entrevistei o Patrick Head e ele falou assim, olha, isso aí é um pesadelo que eu gostaria de esquecer da minha vida. Né? Porque aí ele contou e ele disse o seguinte, ele fez questão absoluta de dizer o seguinte, sem tirar 1 centímetro do mérito do Ayrton. Patrick Head da equipe adversária, da equipe do Prost. Da Williams. Exatamente, dono da Williams. Ele falou, sem querer tirar 1 milímetro da façanha do Ayrton naquele dia a gente fez tudo que podia fazer errado, a gente fez. É bom até contar isso, que ele me contou, ele disse o seguinte, que aquelas paradas todas do Prost foi porque eles estavam achando que era um problema de pneu. E, na verdade, o carro estava muito baixo demais. O carro estava se arrastando no chão. O microfonezinho. O carro estava muito baixo e aí... E eles não conseguiam ficar parado na pista, nem o Hill, nem o Prost. Então, quando ele descobriu, isso já era na 7ª, 8ª volta de parada que eles fizeram, mas ele falou assim, olha, isso é um pesadelo que eu não gosto nem de lembrar e tal. Foi... Bom, Donington entrou na vida do Ayrton Senna muito antes disso, né? Na verdade, muito antes dele entrar, um pouco antes dele entrar na Fórmula 1. E essa é uma das coisas que eu mais gosto de lembrar, essa reportagem que eu fiz. Isso que eu queria te perguntar. Você fez grandes reportagens nesses últimos... Vamos contar, né? Nós estamos há 40 anos nisso mesmo. Acho que é motivo de orgulho. É que eu comecei com 15, mas vamos lá. E essa é sem dúvida... Eu assisti a transmissão dele. É isso que você ia perguntar, se essa é uma das... Começou a gincana. Não é uma coisa que te traz uma recordação extremamente carinhosa, porque você viu o nascimento de um ídolo, você viu o nascimento para a Fórmula 1, o primeiro instante na Fórmula 1, da minha modesta opinião, é o maior piloto de todos os tempos. Você está dizendo como profissional, eu digo até mais, eu vi o sentimento, minuto a minuto, do piloto que ia começar a realizar o grande sonho da vida dele. A gente saiu de Londres um dia antes, a gente se hospedou num hotel ali dentro de Donington Park, com Sérgio Guiu estava junto, e Álvaro Teixeira, nosso amigo Álvaro Teixeira, e a gente foi juntos no mesmo carro, entrou, cumprimentou o Frank Williams junto, cumprimentou cada mecânico juntos, e aí a gente entrou no caminhão para a gente ver essa reportagem que foi feita, que eu fiz lá em 83 em Donington Park, quando ele foi guiar pela primeira vez um carro da Williams, mas não tinha nada acertado para entrar na Fórmula 1. Nos provas que eu fiz aqui em Donington eu ganhei. Em 81 de Fórmula Ford, em 82 de Super Ford e esse ano de Fórmula 3. Naquela manhã de 19 de julho, Senna era apenas um rapaz de 23 anos.
6 horas. Está cansado, mas satisfeito. Satisfeito que não deu mais para esconder o seu maior segredo. Existe um grande empenho, que eu estou sabendo, de uma grande equipe. Mas não existe nenhuma decisão de minha parte. E eles não chegaram ainda onde eu acho que é razoável. Eu um pouquinho mais magro ali, mais cabelo escuro e um pouquinho mais cabeludo, se bem que com esse vento aqui em Interlagos a gente está aliás, eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi um vento tão forte em Interlagos. Alguma coisa, tem alguma coisa nisso. Para quem acredita, né? Para quem acredita, tem alguma coisa nisso. Nunca vi um vento tão forte assim. 20 anos depois. Eu vou te deixar falar então da carta do Carruge, fazer um parênteses aqui, voltar um pouquinho ao tempo de Lotus. Só porque nós estávamos voando no final do Japão para, não lembro, talvez você se lembre, também estava junto. Fim de corrida, o do Carruge não ia a última corrida, acho que era na Austrália. O do Carruge não ia porque já ia preparar o carro que seria de Nelson Piquet no ano seguinte. Então ele não ia a última corrida. E aí nós estávamos, e eu vi o Ayrton lendo uma carta. E de repente com lágrimas nos olhos. Ele olhou para mim, falou uma palavra impublicável e falou, lê isso aí. Eu comecei a ler. O Carruge agradecia todos os anos de trabalho, a capacidade dele, mas em suma, o importante era o final da carta. Quando Gerardo Carruge, que na época era um grande projetista, dizia a ele, me perdoe, me desculpe. Nunca consegui lhe dar um carro à altura de seu talento para que você pudesse ser campeão do mundo. Isso é uma coisa que eu duvido que algum grande projetista hoje possa fazer isso. E foi isso que ele se emocionou ao me contar dessa carta. E na verdade o do Carruge acabou se retirando, né, do meio. Um pouquinho depois, ele também com o Nelson Piquet, ele não conseguiu fazer a Lotus competitiva, contratar o Frank Derning, que era da Williams, e o do Carruge acabou se retirando. Mas, Ernesto, antes, então, a gente fez agora o teste dele em Donington. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma corrida muito importante, para mim e para o Galvão, de extrema importância, que foi o Grande Prêmio da África do Sul, que foi onde o Ayrton marcou os primeiros pontos, e vocês vão ver por que dessa importância pessoal para mim e para o Galvão. Mas antes disso, você na pesquisa toda que você fez, o que eles diziam, o que as pessoas diziam sobre Donington e sobre ele entrar na Fórmula 1? Na época do teste, o David Tremaine, por exemplo, ele na época ele cobria a Fórmula 3. Então ele ficava para os caras que estavam os da primeiro time da imprensa, Nigel Roebuck. Então, pô, vocês precisam ver esse cara, esse Senna e tal. E os caras, não, esses caras tem que ver depois que chega na Fórmula 1, depois a coisa fica pior e tal. E aí, na primeira corrida do Ayrton, ele viu o Nigel Roebuck ficar assim, nossa, o garoto é impressionante mesmo. Então ele era assim, ele estava tendo o privilégio de ver uma estrela nascendo, né? E aí é o seguinte, é preciso dizer também que nessa época em que o Ayrton estava na Fórmula 3, ele vinha de uma temporada que foi histórica, que até hoje é lembrada na Fórmula 3, né? Que tinha o Martin Brundle como grande adversário dele, que foi um adversário que, tudo bem, ele perdeu, mas no final da temporada ficou complicado para o Ayrton, né? Também a metade final da temporada o carro do Martin Brundle estava fora do regulamento. Dizem, né? Não, era o que diz não, depois ficou provado que a metade final o carro estava fora do regulamento. Coisas, de qualquer maneira, coisas de Ed Jordan. De qualquer maneira, foi uma temporada muito dura e lembrada até hoje. Tanto é que todos os testes que foram feitos estavam lá os dois. O Martin Brundle, o Ayrton e eu não me lembro outros pilotos que estavam fazendo aqueles testes que sempre fazem nas equipes, né? Então, agora, eu acho que já dava para perceber ali que o tratamento que estavam dando para ele, quando ele chegou no Grande Prêmio da Holanda, quando o Villeneuve morreu, por exemplo, ele já era assunto no paddock. A Bélgica. Desculpe, perdão. Ele já era assunto no paddock, né? Então, o próprio Galvão lembra que se não foi nesse final de semana que vocês... Ele se apresentou, não foi? Pois é. Ele já era ali notado, já era um cara que estava chamando a atenção, sem dúvida nenhuma. O Ernesto, que ele falou, ele veio de seus... muito prazer, o senhor Galvão Bueno, eu falei, não, me chame de Galvão, por favor. Ele disse assim, eu sou o Ayrton Senna da Silva. O senhor não me conhece,
mas vai transmitir muita vitória minha. E ele corria ainda na categoria de baixo. Foi exatamente no mesmo ano, e foi na Alemanha, também aproveitando para contar, que ele correu a preliminar de Fórmula Ford de 2000, voltou antes para o hotel dele e eu ficava lá trabalhando, aquela coisa de satélite, aquele negócio todo. Eu voltei mais tarde, só que quando eu voltei ele estava na recepção do hotel me esperando. Ele tinha até batido na porta do quarto, do meu quarto, e depois ficou esperando no lobby exatamente para se apresentar. Eu sou o Ayrton Senna. Aliás, Ayrton Senna da Silva. Aliás, Regi, é importante citar essa corrida de Mercedes que ele fez, que foi nessa que ele não de foi Mercedes bobo. em Nürburgring, para inaugurar o lançamento de um modelo novo da Mercedes. Isso, Mercedes 190. Estava todo mundo lá, Lauda, Prost, o pessoal da mais antiga, até o Reutemann parece que estava correndo. Então, e gente também que estava E ele aproveitou aquela corrida para marcar presença. E ali o Prost deu carona para ele, do aeroporto até o circuito. E o comentário do John Watson, para mim, também que estava lá, já sentiu que ele estava ali para ganhar mesmo. E foi, e passou, e ficou em primeiro e já chamou atenção. Quer dizer, isso mostra o quanto que ele já era focado, quanto que tudo que ele fazia tinha uma proposta, tinha um projeto em curso ali já. Todos se conscientizaram de que estavam diante de um cara diferenciado. John Watson, para quem não acompanhou muito a Fórmula 1, foi um piloto de Fórmula 1, de uma carreira bastante interessante. Foi da McLaren. Foi piloto da McLaren. Ele, até muito antes, um tempo bem remoto, quando morreu Ronnie Peterson em Monza, 2 anos depois ele se casou com a ex-mulher do Ronnie Peterson e frequentou a Fórmula 1 durante muito tempo e ainda frequenta. E o David Tremayne, que você citou, é um dos jornalistas mais conhecidos ainda hoje da Fórmula 1. Bom, eu estava falando de África do Sul, Galvão. Então agora nós vamos nos lembrar daquela corrida. A gente vai lembrando cada coisa, né? Você falou do Johnny Watson. 10 segundinhos para falar uma declaração de Johnny Watson quando foi ultrapassado em Brands Hatch pelo Ayrton Senna. O Ayrton começando, eles saíram, fizeram a club, subiram, fizeram a paddock, mergulharam numa curva à esquerda, o Ayrton passou ele por fora. E ele disse o seguinte: eu vinha por dentro, a curva era minha. De repente passa uma coisa pelo lado de fora, eu olho e dentro parece que tinha um polvo. Porque eram no mínimo 8 braços que mudavam marcha, mexiam no volante, aquilo funcionava tudo ao mesmo tempo, e quando eu vi, ele já tinha ido embora. Era esse menino, Ayrton. Agora, vou pedir mais uma história, porque tem o Keck Rosberg também, né, em Brands Hatch. E o Keck Rosberg, vocês lembram que era um rival. Era um Nigel Mann, era da escola do Nigel. E o Ayrton, pessoalmente, não gostava dele. Inclusive, ele fechou o Ayrton naquela corrida que o Ayrton rodou no Grande Prêmio da Europa. Mas, em suma, o Keck falou o seguinte, descrevendo que foi disputar uma freada lá de Brands Hatch com o Ayrton, ele falou assim, aí ele falou um palavrão que a gente não pode fazer, eu não tenho mais para fazer isso. Eu tenho que parar, está na hora de parar. Ponto final. Bom, África do Sul, 1984, ele de Toleman, um carro que, para você ter uma ideia, acho que era o único que não tinha direção hidráulica, né, que é uma coisa que todas as equipes já tinham instalado na Fórmula 1. Era uma carroça. Uma carroça, um volante extremamente duro, e a gente vai ver exatamente uma entrevista que eu fiz com ele dentro do hospital do autódromo, que é para sair do carro, para começar, eu e Galvão ajudamos a puxá-lo de dentro do carro, porque ele não tinha forças para sair sozinho. E depois de algum tempo no hospital se recuperando, tomando soro, aí ele deu essa entrevista que a gente vai ver. Preciosa. Na corrida, Ayrton desmaiou de cansaço e dores no ombro. Ele veio direto aqui para o hospital do autódromo. Está ali dentro já faz 1 hora e ainda nem sabe que foi sexto colocado. Na sala de recuperação, Ayrton recebeu uma proteção para o pescoço e sentia ainda muita dor no ombro, por ter pilotado durante 2 horas um carro com um volante muito duro. Mas ele quase esqueceu de tudo quando soube que tinha feito o seu primeiro ponto na Fórmula 1. Então agora sabendo que é sexto colocado. Tinha me falado que era sétimo, eu estava decepcionado depois desse posto todo, pô. Não dá nem muito para rir, né? Não dá, rapaz. Quando eu parei, antes da metade da corrida já, o carro estava tinha um peso, o volante, na volta de aquecimento, com o tanque até o tampo, eu parei e falei pro engenheiro que estava impossível de guiar, de tão pesado estava o volante. Aí não tinha mais o que fazer, foi assim mesmo, mas eu não conseguia guiar o carro, rapaz, impossível. Um peso que eu nunca senti na minha vida, pô. E foi a corrida inteira, assim, o motor falhava ainda.
Aí eu diminuí a potência dele para não quebrar, né? Aí eu secou outros vinha junto também, até que ele quebrou, acho que forçou demais. Eu vinha numa boa para não ter que parar, mas não dava, começou a vibrar, o carro vibrava, estava impossível, tá? Eu queria que a coisa terminasse antes da metade, eu não aguentava mais. Bom, foram os primeiros pontos dele na Fórmula 1, segunda corrida, os primeiros, sexto lugar, que valia 1 ponto. Os primeiros pontos dele na Fórmula 1, e o Reginaldo falou que nós damos a tirar ele do carro, não, mas vamos atirar o macacão, ele não tinha força para nada disso, trocar a roupa, ficamos com ele muito tempo até que ele pudesse recuperar. Eu acho que essa corrida foi fundamental, foi aí que ele, depois, conversando conosco, Reginaldo, ele disse assim, eu agora estou entendendo que é diferente. A intensidade de uma corrida de Fórmula 3 para a intensidade de uma corrida de Fórmula 1, que ele foi buscar a preparação física, acho que aí que entra o Nuno Cobra na história, que faz todo o desenvolvimento, e aí ele se tornou, além do super piloto, num super atleta. Ele saiu de uma corrida com um carro muito menor, muito mais leve, que é de duração de 25 minutos, para correr 1h40 num carro muito mais pesado, e naquele caso, especificamente, uma carroça. Exatamente. Eu só fico imaginando, é impensável uma situação, um desgaste físico. Pensa na Fórmula 1 de hoje, né? Como é que um piloto chegar no final da corrida nessa situação? É outro mundo, né? Você vê uma luva, de um piloto de corrida hoje de Fórmula 1, e você vê uma luva de um piloto de corrida de 30 anos atrás, a luva acabava, ela abria buraco. E ele era um pouco supersticioso. Não, e ele gostava de pedir para a dona Neide costurar. Porque quando ele ganhava, ele não trocava a luva. Enquanto ele estivesse ganhando, ele não trocava a luva. E era para mudar a marcha ali, amigo. É aquela coisa de mudar a marcha, a luva toda rasgada. E tem uma corrida que ele diz assim... Fora o que tinha de esparadrapo por baixo da luva. Ele diz assim, essa aqui não sofri, não rasgou a luva, não estourou nenhuma bolha na mão, não saiu sangue... Quer dizer, era completamente diferente, era completamente diferente, era outro mundo. Nós vamos dar um pulo no tempo, né? A gente mostrou algumas fases aí, mas nós vamos dar um pulo, vamos passar inclusive a Lotus Preta, nós vamos pular a Lotus Preta, que todo mundo sabe que foi ali que ele conseguiu a primeira vitória dele em Portugal, mas nós vamos para uma outra vitória muito importante, porque além da primeira vitória na Fórmula 1, eu acho que nada é mais importante do que a primeira vitória em Mônaco. Né? Sim. E ele ele chegou muito perto, 3 anos antes, no ano de estreia dele, em 84, aquela corrida toda, que vocês conhecem a história. Na verdade, ele recebeu a bandeirada na frente, porque ele tinha acabado de ultrapassar o Alain Prost, mas a bandeirada era de encerramento antecipado da corrida. Valia a volta anterior. Tem uma polêmica sobre essa corrida que, se tiver tempo, eu gostaria de comentar. Vamos comentar. A bandeirada foi dada pelo Jack Hicks, ex-piloto Jack Hicks, que depois, alguns anos depois, confessou que foi amando do Jean-Marie Balestre e contrariando os diretores de prova. Esse era o lado do mal da Fórmula 1, o Balestre. Jean-Marie Balestre. Conta rapidinho essa história. Então, rapidinho. Eu tenho que mostrar alguma coisa antes de encerrar. Costumo ser muito procurado também por pessoas que questionam os exageros. Evidentemente, quer dizer, que existem exageros nessa... Óbvio, mas assim... E eu sou sempre... mas aquela corrida... Né? Tinha um cara lá chamado Stefan Bellof, que estava vindo com a Tyrrell e tal, e que ele que ia ganhar a corrida. Aí o argumento é o de que o Bellof chegaria no Ayrton e, na verdade, ele ganharia aquela corrida. Talvez estivesse mais rápido que o Ayrton naquele momento. Isso. Agora, eu fico me perguntando o seguinte: em que circunstâncias Ayrton Senna, com aquela idade, em Mônaco, ia deixar um cara passar? Quer dizer, não ia ter chance. Quer dizer, o raciocínio ele podia até chegar. Ele podia chegar, mas o Ayrton... Perdão. O Ayrton, naquela idade, naquela chuva, naquele circuito que não tem ponto de ultrapassagem. Quer dizer, e aí é o seguinte, no final das contas, como a Tyrrell perdeu os pontos, quem ia ser o vencedor? O segundo colocado, que era o Ayrton. Quer dizer, o Ayrton seria o primeiro, entendeu? A estatística. Para fechar esse assunto, o Jean-Marie Balestre sempre foi um grande protetor do Prost e sempre foi o cara... o mal da história, o bandido da história em relação ao Ayrton. Sem querer, ele acabou tirando o título do Prost. Se é verdade que ele mandou o Jack Hicks para antes do Prost ganhar, não se completaram ainda 3/4 da corrida, somou-se meio ponto,
valia 9 pontos, o Prost levou 4,5 pontos e perdeu o título mundial daquele ano para o Nick Lauda por meio ponto. Foi uma Se o Bobão do Balestre não tivesse feito isso, o Ayrton teria ganho a corrida logo no primeiro ano, o Prost ganharia 6 pontos do e teria segundo sido lugar campeão do mundo. E seria, como você disse no especial, pentacampeão, né? Como você falou. Pentacampeão. Bom, mas correndo então um pouquinho para frente, ele tentou, ele quase conseguiu em 84, nos anos seguintes ele não teve sorte e finalmente em 87, já com outra equipe, a Lotus, que inclusive não era mais preta e sim amarela, aí ele conseguiu finalmente aquele sonho de vencer em Mônaco, que é o que a gente vai ver agora. Aí Senna agora é puxar para a direita e trazer a moral. Ele já começa a comemorar antes. Já começa a erguer o braço, Ayrton Senna. É o Brasil chegando pela primeira vez, ganhando em Monte Carlo. Ayrton Senna, vibração da Lotus. O Brasil inteiro vibra. Ayrton Senna, do Brasil. Vence o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. A primeira vez que um brasileiro vai ao alto do pódio em Mônaco. Nelson Piquet recebe a bandeirada do Brasil, brasileiro em Mônaco. Recebe do Príncipe Ranier o troféu. Aí a imagem de Ayrton Senna. E aí o momento da champanhe. Senna mostrando cansaço, mas o sorriso aberto, a imensa alegria e reverência. E o segurança não gostando ali, porque ele salpicou de champanhe o príncipe e a princesa Carolina, que abriu um imenso sorriso e levou no maior fair play. A impressão é que o segurança ali, ele queria segurar gota por gota do champanhe que estava indo em direção a Carolina e o príncipe Ranier. Nessa corrida, Galvão, por isso que eu te digo assim, a lembrança, foi acho que o único grande prêmio de Mônaco do qual a gente não participou da festa de encerramento. Foi a primeira vitória de todas as vitórias dele, a única que nós não participamos da festa, porque nós saímos direto. Tinha que sair para o aeroporto. Direto para o aeroporto, para um carro, para pegar o trânsito, para chegar em Nice, para pegar um avião, para chegar em Paris, para pegar um outro avião, para ir para Tel Aviv, para transmitir um jogo da seleção brasileira em Israel. Exatamente. E, eu mal tive tempo de fazer a entrevista coletiva, que a gente ficava aguardando os 3 primeiros colocados numa sala, e quando ele chegou, ele tinha cumprimentado tanta gente ali que ele não conhecia, que quando ele chegou, ele me viu, é o primeiro com quem ele convivia, a reação dele foi um tapa, que eu sinto o tamanho do tapa até agora aqui no peito. E o Piquet, eu me lembro que o Piquet, que tinha sido segundo colocado, ou terceiro, estava no pódio, ele olhou assustado, assim, que negócio é esse? Bom, depois daquilo, como o Galvão disse, a gente saiu correndo, despencado ali, tinha deixado o carro já numa posição de saída para o aeroporto, para a gente pegar um voo para Paris, dormir em Paris para Tel Aviv, para transmitir esse jogo da seleção. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, mas antes disso, queria chamar o nosso link com Imola, que nós estamos lá, imagens, por enquanto são imagens para mostrar o que está acontecendo em Imola, na curva Tamburello, que hoje se chama Praça Ayrton Senna. Olha o pessoal chegando para uma homenagem, isso mais cedo um pouquinho. Posso dizer uma coisa, Reginaldo? Confesso que prefiro estar aqui. Prefiro estar aqui em Interlagos, no palco, onde ele encantou o Brasil quando conquistou a vitória. Ganhou com esse carro que está aqui perto da gente, ganhou aqui em Interlagos. O Papa, as grandes conquistas. Mas é muito interessante, Galvão, o que está acontecendo lá. É muito interessante. É muito interessante, claro. Ver as pessoas vestidas com a camisa do Senna. Tem, inclusive, um motoqueiro que veio da Alemanha com o capacete do Senna. E daqui a pouquinho a gente vai ver as reportagens. Nós vamos chamar ao vivo o pessoal nosso que está lá em Imola, na curva Tamburello, hoje, Praça Ayrton Senna. A gente volta já já. Estamos de volta a Interlagos, hoje com linha de chegada aqui ao vivo e tendo como companheiros aqui o Galvão Bueno e o Ernesto Rodrigues. Nós estamos vendo aí o final da curva do café, que é exatamente a reta de chegada da corrida, numa corrida que foi 2 vezes vencidas por Ayrton Senna. E a gente,
esse carro do qual a gente já falou, um carro que, como diz o Galvão, é aquele que é responsável pela volta, que é considerada a melhor primeira volta de uma corrida em Donington, 1993. A primeira melhor volta de uma corrida em toda a história da Fórmula 1. De toda a história. Ninguém nunca conseguiu fazer o que, e agora, Galvão, ele fez. E agora eu vou... não é surpresa para você, claro que você esperava que a gente fosse mostrar nesse programa, mas a gente vai mostrar a sua narração daquela que deu o primeiro título mundial ao Ayrton Senna, outra coisa também tão procurada, tão buscada por ele. Aí vem Ayrton Senna, são poucas curvas, são poucos metros, ele tem muita vantagem para Prost, é a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto no Grande Prêmio do Japão, apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar na chicane. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vibra. É a vitória. Ayrton Senna do Brasil. Campeão mundial de 1988. Ayrton Senna do Brasil. A vitória de Senna. A 8ª vitória do ano. A explosão da emoção de Senna. Quem conhece bem Ayrton Senna sabe que será difícil ele enxergar, ver alguma coisa, porque seguramente as lágrimas caem dentro do capacete de Senna. O Galvão, o estranho é o seguinte, né? Claro, tem que ficar emocionado ainda, não é possível. Uma narração dessa já muito bacana, com o áudio da época, né? Que fica muito bem claro isso. Completamente diferente do de hoje. E o que eu ia dizer para você é o seguinte: embora esse grito de Ayrton Senna do Brasil, campeão do mundo, embora você tenha aguardado durante muito tempo por isso, tanto quanto ele mesmo dentro da pista, tanto quanto eu e todos os repórteres brasileiros que acompanharam aquele momento, mas era uma coisa que a gente sabia que ia acontecer. Era certeza absoluta. Era uma questão de tempo. Bom, voltamos um pouquinho na história da carta, que foi no final do ano anterior, quando o de Carruge lamenta não ter tido a capacidade de dar a ele um carro à altura do talento dele para que ele fosse campeão. E aí ele vai para a McLaren e entra nessa disputa gigantesca, Fantástico. disputa de gigantes. Dream Team. Com Alain Prost. Eu tenho certeza que ele se tornou muito mais capaz em função de enfrentar o Alain Prost. O Alain Prost se tornou muito mais capaz, o Prost disse isso, fez questão de dizer isso, o enfrentando, aquela coisa de que eles ficavam no box parado lado a lado, era diferente a classificação, um olhando para o outro, e os dois olhando no tempo para sair no limite certo, e imagina a angústia de cada um para ir depois do outro, porque depois do outro você vem atrás e vai bater o tempo na pole position. Então tudo isso, e o ano não começou tão maravilhosamente bem assim, e nessa corrida, é bom que se lembre que o carro dele deu uma engasopada, uma travada na pole position. Ele foi superado, engasopou. Eu não sei nem se existia, se eu inventei essa coisa, engasopou. Eu engasopo, tu engasopa. Ele engasopa. E o carro ficou ali. 15 carros passaram por ele. E me lembro bem, os carros passando embaixo da nossa cabine, Reginaldo, passando embaixo da nossa cabine, e a gente tentando contar em que posição ele passou. É preciso que as pessoas saibam que não tinha o sistema de computador que tem hoje, não tinha o sistema de áudio que tem hoje, era muito no visual, naquilo que Reginaldo e eu sentíamos ali. Então, eu confesso que contei errado. E ele também não sabia em que volta ele tinha passado. E depois da entrevista ele falou, bom, eu fechei a primeira volta, olhou para mim, eu disse, 19º. Ele falou, 19º. E fica valendo. O que me impressiona nessa é a entortada que ele dá logo depois da ultrapassagem. E aí, gente... Ali ficou no limite ali, né? Esse vento que bate forte aqui agora, choveu... Na hora certa. O tempo necessário para que ele fizesse prevalecer o talento maior dele na chuva do que o do Prost. Choveu... Quanto tempo choveu? 10 minutos? Foi pouco. Ele encostou. Só para molhar inclusive uma chuva fraca. Ele encostou. E aí encostou, acabou. Você considera essa a melhor corrida dele, né? Eu já sei, né? Você talvez seja como corrida completa a melhor corrida. Eu tenho dúvidas. Eu também tenho outra candidata. Agora,
é uma coisa heróica, você ultrapassar, você lutando pelo título, você ultrapassar 14 carros e ir lá na frente e derrotar o seu maior adversário. E ainda tomar uma espremida no muro. Aquele que guerreou contra você o ano todo. Ernesto, nas suas pesquisas, o que te falam dessa corrida especificamente? Dessa corrida tem o comportamento dele depois da corrida, né? A fixação dele com o Nuno Aí eu tenho Cobra. uma surpresa para vocês. O Nuno Cobra, por exemplo, ligou para ele, e ele ligou para o Nuno Cobra, e aí a primeira coisa que ele falou assim: Nuno, eu não cansei. Quer dizer, opa. Então tem esse comportamento. E um negócio que o Galvão contou muito legal, que é a história do dia seguinte, né? Que ele não dormiu, né? Nós tínhamos uma viagem de trem, na época era um mundo diferente, gente. A gente saiu, todos nós, o campeão do mundo, o vice-campeão do mundo próximo, cada um carregando sua mala, e ele com dificuldades para carregar a mala, e o troféu de vitória, o troféu de campeão do mundo, e a gente ia lá para a estaçãozinha de trem, para pegar primeiro um trenzinho, para ir até... Para trocar outro trem. Osaka, né? Osaka? A gente fez várias baldeações para chegar a Osaka. Nagoya. A gente saía, pegava um trenzinho para chegar em Nagoya, para pegar o trem bala, para chegar cada um carregando sua mala. Isso. Então nós marcamos um horário para ir para pegar o trem. E eu, assim que eu vi, perguntei: vem cá, conta para mim, como é acordar campeão do mundo? Ele falou: não sei, ainda não dormi. Mas então, pera um pouquinho. Antes disso, ainda na pista, eu fiz aquela entrevista com ele. Você até... Bom, estava uma bagunça danada. Ele foi cumprimentar cada um dos mecânicos, todo mundo querendo cumprimentá-lo. Você estava junto, você foi quem disse para ele: o Reginaldo vai te esperar lá na frente para a entrevista. Isso. Nisso eu fui fazer exclusivo ali. Nisso eu fui até aquelas cabines, aqueles containers improvisados da época em Suzuka, e aparece bem ele me puxando o braço para ir lá fazer a tal entrevista. E a entrevista foi longa, com um cinegrafista japonês. E eu trouxe para casa essas fitas originais e ficaram comigo durante muito tempo. E o que foi ao ar, o que a gente gerou para o Brasil e o que foi ao ar, foi uma parte muito pequena. E eu guardei algumas coisas inéditas que não foram ao ar para a gente mostrar agora. Depois do meu livro, podia ter me mostrado. Alain, dá a mano aí, tutti e tre, dai. Là, qua Alain, ancora stai, I flash vanno in crisi qua. Esse é o famoso Dream Team. Aí ele me puxa e vamos para lá fazer entrevista. Tem o Maurício Gilvin. Você rodou na minha frente, olha que interessante. Quando eu fui frear ali, eu vi. A garrafa soltou do drink no meio do meu pé. Eu saí por cima, rapaz. Parabéns, valeu. O Gilvin já piloto. Sim, acho. Não, inclusive tinha acontecido um negócio com o Guilherme. Bom, vamos lá. Traz um pouco mais de emoção ainda. Henrique Cardão, que nos deixou agora há pouco, jornalista português, folclórico. Tudo é felicidade. Com ele está fazendo esse movimento aí para tentar ver o telão, que é a chegada dele. Nilson César, né, De Luiz, brasileiros ali em volta. Eu só estou lembrando do que eu estava sentindo, do que eu estava falando comigo mesmo e para aqueles que estavam ouvindo o rádio. Foi um momento de extravasar toda aquela raiva, aquela tensão que eu vivi esse ano todo e durante a minha carreira, nos últimos anos. Eu consegui preencher aquele espaço, aquele vazio dentro de mim, aquela ânsia, aquele desejo de vitória. Foi um momento tremendo. Ayrton, depois de alcançar um objetivo desse, determinado não apenas há 5 anos, um objetivo de uma vida inteira, qual passa a ser o próximo objetivo, você que sempre busca objetivos? Meu objetivo é continuar a minha vida como sempre foi, melhorar como profissional, aprender mais, muito mais, que eu tenho muito para aprender ainda, como acertar um carro, como tirar tudo que um carro tem e melhorar como pessoa, sobretudo. O que significa isso, melhorar como pessoa? Melhorar como pessoa. Eu acho que eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente e eu tenho muito para aprender na minha vida e muito para dar àqueles que realmente participaram e participam da minha vida. E eu tenho ainda muita coisa boa para
sair dentro de mim e para dividir com toda essa gente. Você sente que ficou alguém no caminho, que você teria uma dívida ou que não deu? Se existe alguém, sou eu mesmo, com quem eu fui até hoje duro demais comigo mesmo, com as pessoas que fazem parte do meu meio ambiente, da minha família, mas comigo mesmo, sobretudo, pelo esforço e a dedicação que eu coloquei para mim mesmo, os objetivos de vencer e de ser competitivo, de ter sucesso, de vencer esse campeonato. E eu sacrifiquei muita coisa em mim mesmo, então eu quero make up para tudo isso daqui para frente. Pode ser mais fácil viver? Tudo vai se tornar mais fácil para mim. A gente viu ali vários colegas de rádio. Boa da imagem, boa. Interessante. Vários colegas de rádio presentes, né? Me impressionou muito. Nessa época, muita rádio cobria. Me impressionou muito a última frase dele. Tudo vai ficar mais fácil para mim. Porque o nível de cobrança que ele tinha com ele mesmo era uma coisa cruel. Cruel. Ele era determinado a tirar o máximo do carro, a tirar o máximo dele mesmo. Ele se cobrava muito mais do que todos. Eu me lembro, na ida para Donington, naquela corrida, indo de carro com ele, e disse isso para o Ernesto, nos depoimentos, ele começou a dizer, para lá fica não sei o quê, Brandt, para cá fica Snetterton, para lá não sei o quê, e de repente deu um saudosismo nele, assim, uma coisa, disse, que saudade da época das fórmulas menores, eu era muito mais leve, eu me divertia muito mais. Eu digo, cara, você é tricampeão do mundo, você chegou onde você queria, você é o piloto mais famoso do mundo, é o melhor piloto do mundo. Ele disse assim, mas eu não consigo parar de me cobrar. Então, essa era uma que o fazia diferente dos outros. Eu acho que foi a grande marca do Ayrton Senna. Eu senti nele a vida toda, nos momentos alegres, e muito provavelmente era isso que o fazia ter momentos não tão alegres. Nessa temporada de 88, eu lembro, na Espanha, eu estava lá fazendo um Globo Repórter sobre ele, com vocês, e eu lembro que na Espanha o carro dele quebrou, lembra? E o Prost ganhou. E a gente foi para o aeroporto junto. E eu lembro que a gente ficou esperando lá o voo da Varig. E ele ficou assim, uma hora mais ou menos, debruçado em cima de ficha de telemetria, assim, com a cara horrorosa, porque ele tinha perdido, né? Quer dizer, no mesmo domingo à noite, indo para o Brasil, ele já estava lá em cima. Não, ele jantava com a gente. Ele jantava com a gente, ele passava, ele dizia, peraí. Um jantar chato, né? Nos primeiros 20 minutos ele não falava com ninguém, que ele ficava lendo aqueles papéis todos. Até o dia que eu dei uma bronca nele, disse, deixa de ser mal educado, cara, guarda esses negócios. O que você está fazendo? Não, eu estou vendo toda a curva de potência do meu carro, do Prost, eu já sei mais ou menos, se ele estiver na minha frente, onde eu vou passar. Era uma coisa espetacular. Bom, mas era um rapaz super divertido também. Era um brincalhão com os amigos, na vida pessoal, com a família dele, a felicidade dele com a família. Esse era o lado profissional. Ele vestia esse lado profissional. Ele mudou os padrões da Fórmula 1. Uma vez, nós fomos num intervalo desse, nós fomos parar num clube mediterrâneo do Caribe, Turks and Caicos, e cada qual no seu quarto. Naquela época esse resort não tinha chave, né? Os quartos eram todos abertos. Tem coisa, né, pelo jeito. E o que aconteceu? Ele e o Galvão resolveram num momento qualquer que eu estava fora do quarto, a gente usava aquelas contas, né? Era de noite, pescoço. Era de noite, você para jantar, depois ficava num bar, bebendo alguma coisa, e demos uma escapulida e fomos no quarto do Reginaldo. A gente usava aquelas contas no pescoço que valia para você pagar qualquer coisa que você comesse ou bebesse, aquela coisa toda. Bom, e tinha ventiladores de teto. Eles entraram no meu quarto, eles voltaram depois, a gente ficou junto mais algum tempo, vamos dormir e tal. Eu entrei no meu quarto. Todos os colchões molhados, molhado. Não, os colchões estavam... Não. Um deles estava debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro. Tinha duas camas. Desmontamos a cama inteira, as duas camas estavam encostadas numa parede.
Que vergonha. Essas contas penduradas... Os colchões molhados no ventilador chuveiro, de teto. e as roupas do Reginaldo rodando nos ventiladores. É. Bom, que beleza. Muito bem, eu vi aquilo tudo, o que eu fiz? Bom, minha herança hoje eu tenho maligna. curiosidade de saber onde você dormiu. Pois é. Eu juntei ali as colchas, aquela coisa toda, peguei um lado mais seco do colchão, dormi, tá? Falei, como é que eu vou reagir a isso? Né? A única forma de reagir foi o seguinte, um café da manhã, junto com eles dois, eu absolutamente normal, sem falar nada, eu falei, eu tenho que deixá-los em dúvida se eles acertaram o quarto, ou se eles fizeram num quarto errado. E nós começamos a olhar um para o outro, e aí passou o dia inteiro, e ele falava assim, ele não vai falar nada? Quer dizer, ele deu troco na gente, ele não vai falar nada? Eu não sei. Não acusou o golpe, No né? fim do dia ele falou assim, será que nós erramos de quarto? Olha, acho que uns 5 anos depois, depois eu admiti, porque eles ficaram nessa dúvida. Uma vez para lembrar o que era esse espírito dele, tudo bem. Vocês também não eram muito amigos de locadora, não, né? Não foi fácil manter. Alguns pegas na rua que ficaram alguns pedaços de carro pelo caminho. Mas isso não é. Também foi no Brasil, né? Isso não é exemplo para ninguém. Não foi no território brasileiro. Não foi. Não é exemplo para ninguém. Mas uma vez para embarcar em Miami, ele foi colocando cadeados assim, onde você passa o cinto da minha calça. E ele botou 4. Na minha roupa tinha cadeado. E como é que eu vou embarcar nos Estados Unidos, passar naquela maquininha do negócio, o que apitava? E ele dizia pro americano, deixa ele embarcar não, que ele é maluco. Você sabe que o pessoal da Lotus fez uma com ele. Imagine isso nos dias de hoje. Imagine. O pessoal da Lotus fez uma com ele no primeiro dia que ele foi assinar o contrato, né? Quando ele foi sair, eles amarraram o eixo da Lotus, do carro dele, saiu e ficou o eixo. E quando ele foi sair, falou, dá uma acelerada aí pra gente sair, pra gente ver os caras da Lotus. Aí ele, empolgado, ficou o eixo pra trás. Legal, esse negócio da Lotus também me lembra uma outra história interessante. A equipe confiou muito em mim na época, quando ele estava saindo da Toller para a Lotus. E eles me chamaram, eu fui testemunha única, de novo eu e Sérgio Guils, num escritorinho em Londres, escritorinho pequenininho no centro de Londres. Sérgio Guils, repórter cinematográfico, espetacular. O maior veterano de dos anos 80 na Inglaterra. Fez muitas corridas com a gente, como hoje faz o Luiz Demetrio, que também trabalhou em Londres e hoje é independente e faz com a gente. Então nós fomos testemunha da assinatura desse contrato, só que mediante um embargo. Isso era muito normal. As equipes te davam um contratinho de você assinar um embargo, que aquilo não poderia ir ao ar até o dia X. E foi o que aconteceu, e claro que a gente respeitou isso, a Globo, imagina. E eu tive um relacionamento muito bom. Na época era o Peter Waugh, que o chefe da equipe Lotus, que eu conhecia desde a época que ele chefiou aqui. A Copersucar Fittipaldi trabalhou junto com o Emerson e tudo mais. Mas eu queria dizer o seguinte, que exatamente agora está no momento da gente chamar esse link para ver o que está ocorrendo. O Fernando Saraiva vai contar para a gente, nosso correspondente, o que está ocorrendo em Imola neste momento. Olá, Reginaldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui na área do paddock do Autódromo de Imola e durante todo o dia uma movimentação intensa de torcedores, impressionante. O número de fãs de Ayrton Senna com bandeiras do Brasil, com camisas com o S do Senna, capacete, aquele boné azul que o Ayrton Senna usava, impressionante. 20 anos passados, como o Ayrton Senna, a memória dele permanece muito forte ainda no coração de milhares de torcedores em todo o mundo. Agora há pouco aconteceu aqui em Imola a homenagem mais importante dessa série de homenagens que vão até o próximo domingo. Segundo a polícia italiana, 20 mil fãs de Ayrton Senna tomaram as pistas do circuito de Imola e caminharam silenciosamente até a curva Tamburello, a curva que levou o nosso maior campeão embora há exatos 20 anos. As homenagens continuam aqui, Reginaldo. Daqui a pouquinho a gente vai ter a inauguração de um museu, uma espécie de memorial com fotografias e objetos pessoais do Ayrton Senna e também uma palestra sobre segurança na Fórmula 1. A morte do Ayrton Senna mudou radicalmente esse tratamento das equipes e dos dirigentes que tratam da Fórmula 1, essa questão de segurança, depois do Senna passou a ser levada muito em consideração. Eu volto com você, Reginaldo. Obrigado, Fernando. Isso é uma grande verdade, mas não foi apenas após a morte do Senna. Na verdade,
esse legado que ele deixa em defesa da segurança é algo que ele já fazia muito em vida, né? Ele chegou a ser presidente da Associação dos Pilotos, não chegou a ser mas foi um presidente. líder sempre. A associação não estava muito ativada na época dele. Mas naqueles dias que antecederam o acidente, ele, Nick Lauda e Gerhard Berger conversavam muito, mudanças precisavam ser feitas. A gente olha esse carro aqui e olha as imagens, claro, é uma réplica perfeita do carro da MP4/8, e a gente olha as imagens, você via que o piloto ficava com toda essa parte do corpo para fora. Isso já os estava preocupando, e hoje o piloto, ele os olhos apenas acima. Uma proteção lateral que já se usava nos Estados Unidos. Que já se usava nos Estados Unidos. Vem o Heinz, o protetor de pescoço, mas principalmente essa proteção. Que nesse carro aí ainda não tinha. Que ainda não tinha. O piloto ficava com quase que o peito para fora. Eu lembro que na entrevista pro livro, o Emerson, ao me receber, ele se emocionou na hora e xingou os carros da Fórmula 1. Ele parou a entrevista pro livro, no escritório dele. Quando ele foi falar do acidente, ele virou e falou assim, ele falou um palavrão de carro da Fórmula 1, o carro da Indy, eu fico aqui, foi chorando e gesticulando, mostrando exatamente essa diferença que ele já estava muito preocupado com a segurança, e vinha já desenvolvendo um trabalho que iria acabar por levar a mudanças que acabaram acontecendo, infelizmente, depois que ele nos deixou. Ele não teve tempo para ele poder usufruir Tem um monte de piloto que deve a vida a ele, Weber, Alonso, Kubica. Nossa, muito verdade. Imagine o Kubica, principalmente. Bom, vamos lá agora, a gente vai lembrar de uma coisa assim que marcou tremendamente essa carreira, que foi o duelo Senna-Prost. E sabem de quem é essa reportagem que nós vamos ver agora? Não. João Pedro Paes Leme. O time dos sonhos estava em crise, mas Prost e Senna continuavam dominando a categoria. Em Suzuka, Prost fecha Senna na chicane e vai esperar o título de tricampeão nos boxes. Ayrton troca o bico do carro e se recupera de forma sensacional, só que a vitória já não vale mais nada. Os cartolas da Fórmula 1 o desclassificaram. O chefe da McLaren, Ron Dennis, diz que houve manipulação do resultado. A partir de uma pressão exercida por Alain Prost sobre o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean-Marie Balestre, Senna perdeu a corrida e o título no tapetão. Ron Dennis fica emocionado ao lembrar que Senna quase tomou uma decisão radical. Foi muito difícil convencer Ayrton a não parar de correr. Em 90, Senna e Prost, dessa vez em equipes diferentes, disputaram mais um título. Em Suzuka, agora, quem não precisava vencer era Senna. O troco que garantiu o bicampeonato de Ayrton foi dado a mais de 250 por hora, na primeira curva da corrida do Japão. Vai por dentro, aí a batida dos dois, e aí se seguir a prova é final de campeonato. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Falou das costas para Prost. Olha, essa corrida, a gente estava falando de 88, agora eu acho que essa corrida foi a maior corrida do Ayrton Senna, porque independentemente desse final, muito meio, essa batida ridícula que houve a de 89 que eu estou falando, né? A batida que houve na chicane, mas naquela corrida ali, o Prost, ele inclusive disse isso para o Nigel Roebuck, falou assim, Nigel, hoje ele não me passa, eu estou cansado, hoje eu avisei, ele não vai me passar. Então o Prost disse para o Nigel Roebuck, que era um colunista importante, amigo dele, que era um crítico severo do Ayrton na época, e ele me deu uma entrevista ótima agora para o documentário, e ele disse, e o Nigel e o Alan me avisou. Então, ali, para todos os repórteres que eu entrevistei, estrangeiros, e obviamente vocês também perceberam isso, mas, todos perceberam um comportamento completamente diferente do Prost. Ele estava beligerante, assim, ele estava tão agressivo quanto o Ayrton era na pista. E é impressionante, você se lembra certamente, você estava narrando, e tinha um board camera, já a câmera do carro, e com aquele áudio do motor, você vê a tentativa do Ayrton chegar no Prost durante, sei lá, 40 voltas,
ele ficar ali ganhando 10º de segundo, aí o Prost tinha uma saída melhor. Aquilo foi um duelo maravilhoso, entendeu? Espetacular. Sem contar o que ele fez depois de alcançar o Nannini e passar... Lamentavelmente terminou numa atitude antidesportiva do Prost, de fechá-lo na chicane de uma forma que me lembro que nós usamos o Instituto de Tecnologia de Campinas, uma coisa assim, um computador. As coisas não eram tão evoluídas como hoje, mas a Globo fez uma reportagem que mostrou que a trajetória do Alain Prost, quando o Ayrton coloca o carro para fazer a ultrapassagem, a trajetória dele não o levava para a curva, mas sim para o muro. Ou seja, bateu de propósito, e você vê que quando bate de propósito, o Ayrton fica dentro do carro pedindo para empurrar o carro para sair. O Prost já bateu no cinto, levantou e foi embora. Então, no ele outro... jamais imaginou que fosse possível voltar. E ele volta, troca o bico, volta lá atrás. Aliás, a propósito disso... E faz a ultrapassagem em cima do Nannini no mesmo ponto, da mesma maneira que ia fazer em cima do Prost. E o Balestre, na mão grande, tomou o campeonato dele. Não tem coisa melhor que jornalista conseguir uma história inédita, né? E nessa história tem uma história maravilhosa que eu também procurei o cara de novo e está no especial que a gente fez para a TV Globo agora, que é um ex-mecânico da McLaren chamado Hiro Teramoto. Ele era o único cara da McLaren que falava japonês no grid de largada, ali no pit, no box. Quando o Ayrton parou e ficou com a McLaren lá rugindo... O pessoal da direção de prova já disse em japonês para ele, não deixe ele sair, não deixe ele... Ou seja, o Ayrton já estava desclassificado na hora que parou ali, já havia uma decisão precedente ali. E aí o que aconteceu? E o cara dizendo, não deixe ele sair. Aí ele ficou naquela situação assim, olhou para o Ayrton e falou assim, eu não vou fazer isso. Que legal. E aí ele disse que não se arrepende até hoje de fazer isso, de ter feito isso. Quer dizer, ele propiciou um momento maravilhoso. Maravilhoso da Fórmula 1. E nessa linha das coisas, no ano seguinte vem essa batida dele com o Prost, e ele me diz o seguinte, ele não faz a primeira curva na minha frente de jeito nenhum. Olha como era a coisa do Prost. O Berger falou assim, ó. Como é que era? Ele disse, o Prost, hoje ele não me passa de jeito nenhum. E ele disse, ele não faz essa primeira curva na minha frente de jeito nenhum. O que disse o Berger para você? O Berger chegou e falou assim, ele estava largando a segunda fila. Aí ele chegou para o Ayrton e falou assim, olha, prepare que você vai ver um showzinho hoje. Ele disse assim, ele não faz essa primeira curva na minha frente de jeito nenhum. Falou pro Berger, antecipou. E depois da corrida eu falei com ele, mas cara, bateu forte daquele jeito, sem frear nem nada. Aí ele deu um tapa nas minhas costas. Ele tinha essa maneira de dar um tapa na gente. Ele deu um tapa nas minhas costas e falou assim, sabe o que é? Eu misturei eu misturei os pedais, fui pisar no freio, pisei no acelerador. Imagina se ele ia misturar os pedais. Agora, já estava tudo pré-determinado. Aí que está a diferença dos dois também, porque fechou numa chicane que é quase uma batida de duas madame no supermercado, né? E o outro fechou, bateu a 300. Bateu quase 300. Galvão, queria saber de você, no intervalo dessas duas corridas, que teve toda aquela crise com o Balestre e tal, e o próprio Ron Dennis teve dúvidas se o Ayrton ia continuar a carreira, aquela coisa toda. Ele falou, em entrevistas coletivas, ele falou que pensava em abandonar esse negócio todo, porque não era para ele. Né? Nós estávamos com uma outra. Você acredita? Ele pensou nisso? Pensou. Nós estávamos com uma outra viagem marcada juntos, e nós estávamos na sala de embarque. Ele ligou, disse, olha, não vai dar. Ou foi até lá e saiu, uma coisa assim, lembra-se disso? E ele chegou a pensar assim, porque foi uma coisa muito manipulada pelo Balestre. Mais uma, e foi uma coisa muito manipulada pelo Balestre. A Betise Assunção, que foi assessora dele, disse que quando foi contratada pelo seu Milton naquele ano, naquele final de temporada, a primeira coisa que o seu Milton, o pai do Ayrton, disse para ela foi o seguinte, ó, a gente não sabe ainda se ele vai correr. Quer dizer, tinha claros indícios, sim, e o problema era aquela carta que o Balestre exigia de desculpas, que acabou sendo uma carta redigida pela McLaren, que o Ayrton ficou furioso com o Ron Dennis, mas que, afinal de contas, ele não ia parar de correr. Né? Claro, mas ele não concordava com esse pedido de desculpas por uma coisa que ele não tinha feito. Ele jamais pararia de correr. Ele jamais pararia de correr. Eu me lembro de estar conversando com ele na casa dele no Algarve, na véspera de quando ele pegou o avião para ir à Inglaterra para assinar o contrato com o Frank Williams. Ele tinha propostas da Ferrari. Ele tinha o Flávio Briatore ligando insistentemente para a casa dele,
inclusive numa dessas vezes, pediu para falar comigo e eu falei com ele. Tá no meu livro. Não deixe ele assinar com a Williams antes de falar comigo. Eu falei, eu não tenho nada com isso, amigo. E ele... curiosamente, o Schumacher ganhou o primeiro campeonato do mundo no carro que o Flávio queria dar para o Ayrton aquele ano. E foi quando ele me disse, não, eu estou 3 anos sem ganhar, eu quero esse carro da Williams, eu quero ganhar 2 títulos com esse carro, igualar o Fangio e depois eu vou realizar meu sonho, que é guiar para a Ferrari. Então ele tinha isso planejado. Eu vou adiantar no tempo essa história de contrato, que tem uma história maravilhosa que você sabe que em 93 foi aquele não pode no money no race, né? Não sem dinheiro não tem corrida, né? Corrida ele esperava autorização para ele. Tem que explicar, o Júlio Jacobs ficava em pé, o empresário na frente dele, dentro do carro. E aí, quando o Júlio Jacobs fazia assim, sinal de positivo, ele fazia assim e mandava girar o motor. É que o dinheiro estava depositado e ele entrava. Nós temos que correr um pouquinho, gente. O John Hooker contou que estava ali no telefone lá em Imola, era em 93, aí o John Hooker vira para ele e fala, o Ayrton liga da primeira classe de um jumbo da Varig, parado no aeroporto do Rio. Estou aqui dentro de um jumbo da Varig. Se não depositar, eu não decolo. E aí eles deram um jeito lá e aí o Ayrton ficou no avião. E continua assim o ano todo. Mas isso só para dizer, Reginaldo, ele teve esse momento de dúvidas, vale a pena continuar no meio dessa coisa que mostrou essa sujeira toda, mas no espírito dele ele não pararia nunca, ele não era de se entregar. E ainda bem que não parou. E nisso, na sequência dessa história toda, correndo um pouquinho no tempo, como eu disse para vocês, nós estamos chegando ao final do programa, aqui em Interlagos, a gente teve a oportunidade de ver 2 grandes festas, né? 2 grandes chegadas, 2 grandes conquistas dele, que a gente vai lembrar um pouquinho agora. Vermelha, lá vem a largada do Grande Prêmio do Brasil, no Senna, larga bem Senna, escapou ali na ponta, Patrese fica, Mansell briga com ele, Senna escapou ali na ponta, Ayrton Senna do Brasil, de ponta a ponta ele vence em Interlagos. Ele tenta de todas as formas erguer o troféu e põe lá em cima. Não há dor que possa impedi-lo de comemorar sua vitória. Ayrton Senna vai para o bico de pato. Bandeiras agitadas. Em verde e amarelo em todo o circuito. Ele dá um tchauzinho para a câmera. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton Senna do Brasil vence pela 2ª vez o Grande Prêmio do Brasil contra o imenso favoritismo das Williams. Galvão, foi uma das grandes narrações, um dos grandes momentos vividos, né? Olha, eu por mim ficava com aquela imagem ali, para terminar. A imagem, e me lembrando do Ayrton Senna da Silva, do filho do Milton e da Zaza, do meu amigo Becão, do grande Ayrton Senna do Brasil. Insuperável, insubstituível. E aquela imagem da vitória no Grande Prêmio do Brasil, ele parando para pegar a bandeira brasileira, a pista invadida, a forma com que tudo aconteceu, para mim era a imagem definitiva. Eu prefiro lembrar dos grandes momentos, prefiro lembrar das façanhas e agradecer muito a Deus, Reginaldo, por ter me dado a possibilidade de, junto com você, viver essa fase toda. Tudo isso, e nós juntos, nós dois, temos sido as vozes a levar para o Brasil todos esses momentos e todas essas emoções.
Podem vir gerações e gerações aí de jornalistas, mas, evidentemente, tomara até que eles tenham a sorte de pegar uma geração de pilotos, de talentos brasileiros, mas é muito difícil. Mas antes disso, espera um pouquinho, nós vamos encerrar com aquela grande imagem que o Galvão citou, mas antes disso, nós vamos voltar a Imola, porque o Fernando Saraiva conversou, imagine só, lá com o Berger e o Alonso. Opa! Olá, Reginaldo, qual é o tamanho do ídolo Ayrton Senna, do carismático Ayrton Senna, do vencedor Ayrton Senna? A gente, como brasileiro, tem uma sensação, tem uma opinião. Agora, permita-me uma opinião pessoal. É impressionante o que eu estou vendo aqui, Reginaldo. São 20 mil fãs de várias partes do mundo, da Europa. Eu encontrei aqui com fãs da Alemanha, da Itália, da Bélgica, fãs da França, do Japão, muitos brasileiros que moram nessa região norte da Itália, estudantes, adolescentes até que não viram Ayrton Senna. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles que cresceram ouvindo histórias do Ayrton Senna. E muitos pilotos e ex-pilotos estão aqui também para prestar mais uma homenagem ao tricampeão do mundo Ayrton Senna. Um deles, fiel escudeiro, companheiro, amicíssimo, ex-piloto da McLaren nos tempos do Ayrton Senna, o austríaco Gerhard Berger, mais uma vez falou sobre sua relação com Ayrton Senna. Well, I have a lot of good memories of him. I don't have one particular one. I just was a close friend of mine, and at the same moment, I think he was the best race driver of all time. Que representou para ti Ayrton Senna? Seguramente era el ídolo donde todos crecimos, los niños de mi generación, corríamos en karts y veíamos a los campeones de Fórmula 1, era la mejor época de Ayrton, donde ganaba siempre, y veíamos ese coche con el número 1, el casco amarillo, y era para nosotros un sueño. Eu volto com você, Reginaldo. Obrigado, Fernando. Então a gente ouviu. Primeiro, alguém que participou muito de perto, né, da carreira do Ayrton. O Berger dividiu com ele uma equipe. E muito amigo. Foram muito amigos. E muito amigo. Na série das coisas não contadas, nós fomos, o Almeida Braga, o Braguinha e eu, no helicóptero do Berger para o hospital. E eu querendo notícias, e o Berger encostado numa cerca fez para mim assim. Ali era o sinal de que tinha acabado. E, quando chegamos, nós estávamos a Betise e o Joseph Leber, que era quem cuidava pessoalmente do Ayrton, a comida, a preparação física, fisiologista, que tem hoje um filho que se chama Ayrton Joseph Leber, um meninão grandão. E nós estávamos ali, o Berger, o Braga, eu e o Dr. Sid Watkins, que também já nos deixou, disse: o coração ainda bate, vocês como amigos têm o direito de vê-lo. Eu não aconselharia. E só o Berger foi. Ele inclusive, na entrevista a mim, ele disse que foi ver e jamais descreveu para ninguém o que ele viu. Jamais descreveu para ninguém o que viu. Ele falou ali, o Berger, da proximidade, da amizade, da importância, e o Alonso dizendo do que o Ayrton sempre representou para todos. Ele o Berger viveu de perto, e o Alonso, imagine, o Alonso é aquela criança que cresceu sem ser brasileiro, hein? Cresceu admirando Ayrton Senna, ele fala sempre isso. Eu só queria, o Galvão, sei que está chegando no final, eu queria só registrar que o privilégio que eu tive de pegar um personagem como Ayrton Senna, quer dizer, eu acho que foi a maior reportagem que eu já fiz na minha vida, e eu mergulhei no assunto como repórter, como jornalista, e só descobri histórias humanas fantásticas. Então, para mim, foi uma experiência inesquecível. E eu sinto que, 20 anos depois, o meu trabalho serve como um documento respeitável, digamos assim, sobre ele. E eu fico muito orgulhoso disso. Legal. Muito obrigado, Ernesto, pela presença. Você que, eu repito, fez o livro definitivo sobre Ayrton Senna. Jamais haverá alguma outra obra parecida, tão completa e tão perfeitamente contando a verdade. Galvão, obrigado por esses anos todos. Isso aqui não é uma despedida, nós temos muito pela frente ainda.
muita estrada, muita corrida, muito tempo pela frente, mas nada jamais será igual antes. Claro. E para você em casa, muito obrigado. Esse nosso programa foi especial, num dia especial, mas você tem linha de chegada à entrevista todas as terças-feiras, logo depois do Sport TV News Noite, edição Noite. Até lá então, até a próxima terça, gente. Um abraço.